Muito boa noite, Jornal 10, vamos às manchetes. Caso o TACV, governo do MPD, anda a desgovernar o país em vez de o governar, diz líder do PSD. Primeiro-ministro garante que a eletricidade ficará mais barata até o final do ano. Ministro da Agricultura e Ambiente participa na Conferência Internacional África como parceiro na República Checa. Trump diz que Coreia do Norte desrespeitou a China com o lançamento de míssil. UNITA convoca manifestação em Angola para 3 de junho. Pernambuco, chuvas torrenciais causam 2 mortos e 30 mil deslocados no Brasil. Continuação de boa noite, vamos à atualidade nacional. O líder do PSD, João Além, posicionou-se hoje contra a decisão tomada pelo governo no que diz respeito à privatização dos voos domésticos no país. Para este político, o governo anda a desgovernar em vez de governar. Na semana passada, o governo decidiu passar as responsabilidades dos voos domésticos a Binter Cabo Verde, uma decisão que divide opiniões políticas. Para o líder do PSD, João Além, esta medida tomada pelo governo mostra a falta de responsabilidade do elenco de Ulisses Correia e Silva. Se um ministro da Economia, se o ministro da Economia não consegue resolver o problema, é porque ele não sabe administrar. Ele não tem condições para lá estar. É uma incompetência, é uma vergonha ter gente como esta no nosso governo. Mas não é só ele que decidiu, foi um conjunto que decidiu, foi todo o governo. Então, é um governo de incompetentes. Avança ainda este político que o atual governo está a mostrar-se sem direção e sem políticas concretas e afirma que o colonialismo teria sido melhor se comparado com este governo. Mas se nós continuarmos a vender aquilo que nós herdamos dos portugueses para a nossa sobrevivência, quer dizer que nós não temos competência, devemos ficar então com o governo colonial. Só o governo colonial poderia trazer-nos mais coisas do que eles trazem agora, porque não conseguem trazer mais. Isso vai de mal a pior. A Binter Cabo Verde, tendo o monopólio das viagens interilhas, segundo João Além, é expectável que venha a aumentar o preço das passagens, isso, como explica, porque quando há uma só pessoa, uma só empresa a trabalhar, essa empresa faz como quer. Eu só apresento o caso de quando tínhamos a empresa de Telecom e depois apareceu a Unitel. São duas empresas diferentes. Quando apareceu a Unitel, tudo mudou, passou a ser diferente. Quando há monopólio, é uma complexidade de ações contrárias à vida de uma população e de um povo. E o povo cada vez ficará mais para trás. Acrescenta ainda que essas medidas que o governo vem tomando desde o início do mandato é a prova de que o executivo mentiu nas campanhas eleitorais e coloca tônica na questão de segurança. Porque o mal continua por todo o lado. Os chamados caça-bote continuam a incomodar toda a gente. Eles prometeram disseram durante as campanhas que os cabo-verdianos querem segurança. Que segurança é que nos deram até agora? Não temos nenhuma. E não só não nos deram segurança, como acabam por tirar aquilo que era nosso. O dossiê dos TACV é uma questão que está na ordem do dia, tendo várias opiniões contrárias. Este também foi o assunto da primeira sessão parlamentar do mês de maio. O primeiro-ministro Ulisses Correia Silva anunciou hoje que a participação do Estado de Cabo Verde no capital da transportadora aérea Binter é de 126.238 contos. Estas revelações foram feitas no debate parlamentar sobre questões de políticas internas e externas. O governo considera que o PACV fez uma gestão danosa da TACV Cabo Verde Airlines durante os 15 anos que esteve no poder. Segundo o primeiro-ministro, a denúncia do contrato com a Helix vai ser no valor de 6,7 milhões de euros através de um processo negocial com vista a evitar o pagamento de 25 milhões de euros.
Acrescentou ainda que os 12 milhões de contos de prejuízos acumulados ao longo de anos devem ser também contabilizados nas contas da governação do PAICV. Correia e Silva referiu-se ainda ao negócio gravoso feito com a contratação de administradores que resultou em vários milhares de contos. Mais uma vez, o executivo de Ulisses Correia e Silva responsabilizou o governo do PAICV pela situação que chegou à transportadora aérea nacional. Reiterou o desejo do seu executivo em indemnizar os trabalhadores da TACV, além de se disponibilizar para criar linhas de créditos para financiar aqueles que queiram seguir pelas atividades de empreendedorismo através de condições favoráveis. Acrescentou ainda Ulisses Correia e Silva que a Binter pode recrutar alguns trabalhadores da TACV. O primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva garantiu que a produção da eletricidade ficará mais barata com a substituição do fuel 180 por 380 prevista para até ao final do ano no Sal e Santiago e substituição do gasóleo por fuel 180 no Fogo e Santo Antão. Ulisses Correia e Silva deu esta garantia no encerramento do debate parlamentar sobre questões de política interna e externa. O primeiro-ministro garante que a produção de eletricidade ficará mais barata com a substituição do fuel 180 para 380, prevista para até ao final do ano no Sal e Santiago, e substituição do gasóleo por fuel 180 no Fogo e Santo Antão. O chefe do governo avança ainda que o impacto destas medidas na redução do custo de produção de eletricidade será de 15%, enquanto a redução nas tarifas será de 6%. Correia e Silva anunciou, por outro lado, o seu executivo tem em curso várias outras ações que vão permitir melhorar o ambiente de negócios em Cabo Verde e fazer com que haja mais crescimento económico, mais emprego, mais rendimento e fazer chegar a felicidade às casas das famílias cabo-verdianas, conforme noticia o jornal Terra Nova. O presidente do SIACSA convocou a imprensa para denunciar situações laborais existentes na imprensa nacional, nomeadamente o recrutamento de funcionários sem passarem pelos concursos públicos e com salários elevados. O presidente da SIAC-SA denuncia algumas fragilidades laborais presentes na imprensa nacional, uma situação que, segundo diz, está a preocupar os associados, técnicos e servidores da empresa pelo fato de recrutarem funcionários sem que estes passem por concursos públicos. Gilberto Lima explica os motivos que o levou a fazer esta denúncia. Os trabalhadores da imprensa nacional estão aflitos e temem pelo futuro da imprensa nacional. Visto que estão a admitir e a recrutar trabalhadores para a imprensa nacional e sem observância dos estatutos da própria empresa que estipula que os funcionários devem ser recrutados mediante concursos públicos. Tendo em atenção os encargos, portanto, com os salários, e então os trabalhadores estão a antever, portanto, alguma situação que poderá acontecer no futuro. Daí que apelam a quem de direito para ver essa situação, porque, na verdade, a imprensa nacional não é uma santa casa de misericórdia. Outro caso que faz referência é a suspensão do subsídio de turno, assim como o plano de carreira salarial que está a detonar os trabalhadores da empresa. Do serviço de turno, do serviço de subsídio de turno, que a imprensa nacional tem na carteira. Portanto, aqui há que ter em conta os dispostos no número 2 e número 3 do artigo 169 do Código Laboral, que estipula que um subsídio de turno, quando é aplicado e vigora há mais de um ano, prevalecerá. Portanto, se os trabalhadores vierem a ter um horário diferente. E os trabalhadores, nesse momento, já até perderam as promoções. Neste campo, eu devo dizer que não pode ser. Os trabalhadores devem ser promovidos de acordo com o PCCS, e estando o PCCS desatualizado e
claro está, portanto, os trabalhadores começam a sentir dificuldades, quer em termos das promoções e, consequentemente, a melhoria do seu salário. Gilberto Lima diz que o governo tem de rever a situação que está a constituir um embaraço para os trabalhadores e que é preciso uma atualização do plano de carreira salarial. No que toca aos setores de segurança privada, o presidente da SIAC-SA apela para o melhoramento do salário, nomeadamente a SONASA, CEPRICAV e entre outras. O presidente da Câmara Municipal da Praia, Óscar Santos, considera que o protesto das associações de cariz social, cultural, desportivo e promocional do 60º bairro Carveiro Lopes não tem razão de ser. Óscar Santos admite a necessidade de se fazer mais, mas realçou que este fazer mais deve ser todos os bairros do Concelho da Praia de forma equitativa e equilibrada. O autarca fez essas considerações em declarações a um jornal online para reagir ao manifesto posto a circular nas redes sociais a partir deste domingo 28 por um grupo de ativistas sociais do bairro em Apreço, com o qual dizem denunciar o abandono a que foi votada a zona por parte da Câmara Municipal da Praia. Frisou que não se pode falar de abandono quando se está a falar de um bairro já consolidado e com um polidesportivo único na praia que custou à autarquia cerca de 80 mil contos. Entretanto, face às denúncias colocadas nas redes sociais, assevera não entender como que o bairro Carveiro Lopes, diante dos investimentos feitos num passado bem recente, esteja em abandono. No entanto, manifestou disponibilidade em receber os promotores do manifesto para debaterem as ideias que consideram importante para o bairro Carveiro Lopes. A ONG espanhola ministra a formação destinada aos agricultores do interior do Porto Novo, cujo objetivo é dotá-los de conhecimentos que lhes permitam produzir, conservar e comercializar. Conforme avança a Infopress, esta formação, nesta primeira fase, contempla os agricultores de Chã do Norte e vai debruçar-se sobre o uso correto de fertilizantes, controle de pragas, produção, pós-colheita, tratamento e comercialização dos produtos agrícolas. A formação sobre a agroecologia realiza-se no quadro de um projeto integrado e cofinanciado pelo GEF, Fundo do Ambiente, que abarca ainda a instalação de um centro de tratamento, conservação e comercialização dos produtos agrícolas em Ribeira da Cruz, Martién e Chã do Norte. Alberto Santos diz que esta formação insere num projeto integrado para esses 3 vales agrícolas com vista a dotar os agricultores de conhecimentos que lhes permitam produzir de forma inteligente, convertendo os recursos naturais e fortalecendo as áreas de produção, conservação e comercialização. A mesma fonte avança que o projeto tem um financiamento que ultrapassa os $80 mil. Além do GEF, conta ainda com a parceria do Ministério da Agricultura e Ambiente, Câmara Municipal de Porto Novo, Agência do Desenvolvimento Empresarial e Inovação e do SARAI, que atua na produção agroecológica. A Juventude para a Democracia realiza a sua Assembleia Geral sob o lema Realizar a Juventude Cabo-Verdiana. Um dos assuntos prioritários a ser decidido nesta sessão parlamentar é a eleição de novos dirigentes dos órgãos da organização. Sob o lema Realizar a Juventude Cabo-Verdiana, a Juventude para a Democracia realiza sua Assembleia Geral. Cerca de 100 jovens da organização juvenil vão eleger os novos membros da organização e alterar alguns artigos do Estatuto em vigor, avança a presidente do JPD. Os cerca de 100 jovens da organização juvenil, provenientes de todos os concelhos do país e da diáspora, vão eleger os novos órgãos da organização e alterar alguns artigos do Estatuto em vigor. Para não falar igualmente do necessário debate sobre a situação atual da juventude cabo-verdiana. Para a Presidente, o percurso de 23 anos ao serviço da democracia e da juventude de Cabo Verde é motivo de orgulho, pelo que considera positivo o trabalho direcionado à camada jovem. Assim, enaltece que a Juventude para a Democracia tornou-se numa escola de boas práticas e da formação política. Orgulha-se do percurso dos 23 anos ao serviço da democracia e da juventude de Cabo Verde, tendo-se afirmado como uma escola de boas práticas e de formação política, com presença de antigos dirigentes juvenis nos cargos de responsabilidade a nível nacional e local. Como exemplo, são os ex-presidentes Paulo Monteiro, Lourenço Lopes,
Alcides de Pina, Fernando Elísio Freire, Miguel Monteiro e Hermínio Tavares. A mesma realça que a JPD está atenta para analisar e certificar-se dos compromissos assumidos pelo partido perante os jovens em áreas como a formação, empreendedorismo e emprego, pois, segundo avança, o futuro do país depende das medidas tomadas neste momento. Um país com a estrutura demográfica de Cabo Verde, cuja média de idade da população situa-se nos 27 anos, as políticas atinentes à integração da nossa juventude assumem-se como objetivo estratégico inadiável. Não temos dúvidas de que o futuro do país dependerá em larga medida da aposta das políticas que tomarmos neste momento. A Assembleia Geral do JPD será realizada nos dias 2 e 3 de junho na cidade da Praia. O chefe de cozinha internacional, Ricardo da Silva, esteve de novo em Cabo Verde para apresentar a sua gastronomia, desta vez no espaço cultural Quintal da Música, onde também apresentou a degustação de vinhos portugueses. O chefe internacional Ricardo da Silva afirmou que é sempre bom voltar e visitar Cabo Verde para deixar um pouco da sua gastronomia para o povo cabo-verdiano com produtos nacionais. Cada vez que venho cá trago sempre coisas novas, não é? Então aproveito sempre bons locais, que é o caso agora do Quintal da Música, onde me sinto bem, onde vem muita gente, todo mundo, e para isso também gostam de facto de ver boa comida. É o caso, e a proprietária da casa que me conhece fez, como é que eu posso dizer, pressão para que eu faça o máximo que posso dentro desta cozinha do Quintal da Música à base da culinária. Acerca da degustação de vinhos, o chefe Ricardo diz que são vinhos que foram-lhe oferecidos por adegas portuguesas com o objetivo de completar a sua gastronomia em Cabo Verde. Além dos vinhos, também foi-lhe oferecido azeite português. Eu quando faço qualquer coisa na minha profissão, tento sempre levar produtos do meu país, que é o caso de Portugal, embora eu viva na Alemanha há muitos anos. Entretanto, como eu tenho muitos contatos com determinadas adegas em Portugal, entrei em contato com uma adega que é Quinta das Arcas, no Alentejo, e qual lhes informei que vinha ao Cabo Verde e tentava fazer uma degustação, uma promoção gastronómica no Quintal da Música. Eles apoiaram a ideia e ofereceram, ou fizeram como é que eu posso dizer, ofereceram bastantes vinhos, azeites, para o completar esta arte culinária e o vinho à mesa, como todos os cabo-verdianos gostam. Não é? Tendo utilizado vários produtos cabo-verdianos, o chefe trouxe desta vez a Cabo Verde uma mistura de sabores oriundos de alguns países europeus, como Alemanha, França, Itália e Portugal. Aqui um pão tostado que leva um tomate cá da terra, cebola, azeite, coentros ou salsa. Isto chama-se uma brusqueta. É muito utilizado nos países quentes, que é o caso de Cabo Verde, comida leve, dá-se como aperitivo, é muito bom. Nós temos aqui, isto chama-se uma almôndega portuguesa, feita de uma outra maneira. Tem um sistema alemão, uma vez que vivo na Alemanha, e na Alemanha utilizam, comem muito esta carne assim, e chama-se fricadela, que é um prato português, bacalhau à gomes-sá, muito conhecido e muito apreciado pelos cabo-verdianos, e não só, como toda a gente que gosta de bacalhau. De visita a Cabo Verde para apresentar e ensinar a sua experiência gastronómica, o chefe Ricardo da Silva desta vez escolheu o espaço cultural Quintal da Música, lugar em que se sente em casa. Elida Almeida é a cabeça de cartaz da edição 2017 do Africa Fest. Este terá lugar nos dias 9 e 10 de junho, em Luxemburgo. A cantora cabo-verdiana Elida Almeida é a cabeça de cartaz da edição 2017 do Africa Fest. Considerada uma das mais recentes revelações da música do arquipélago, Elida Almeida regressa ao Grão-Ducado depois da sua estreia em fevereiro do ano passado no Centro Cultural Transcheb, em Limpersberg, na capital. Com os ritmos cabo-verdianos, batuque, funaná e morna, a cantora de 23 anos dará as boas-vindas ao público no Festival
Africa Fest a partir desta sexta-feira no Luxemburgo. O festival continua gratuitamente no domingo a partir das 12 horas com oficinas de pintura, escultura, dança e concertos com o trio camarunês Jamie Sitson e o grupo Afro na Palma constituído por brasileiros e moçambicanos. Vamos à primeira rúbrica de opiniões fortes desta segunda-feira. Opiniões fortes. O elenco semanal. Senhoras e senhores, paz e bem, sejam bem-vindos. No último domingo, 28 de maio, celebrou-se em todo o cristianismo o chamado Ascensão do Senhor ao céu. É uma festa no contexto da Páscoa que ainda estamos a celebrar, que se prolongará até o Pentecostes. É uma festa importante, porque por um lado Jesus cumpre aquilo que iniciara com o evento da encarnação. Eu venho, Senhor, para fazer a vossa vontade. E, outro sim, é um evento importante porque nos mostra a meta, o caminho de todos aqueles que fazem a vontade do Pai. Por último, é importante porque a nossa humanidade, assumida na encarnação, no Natal, está já com a divindade de Deus, nosso Senhor. E na Igreja Católica aproveita-se esta data, esta ocasião da Ascensão do Senhor para celebrar o assim chamado Dia Mundial das Comunicações Sociais. E este ano de 2017 celebrou-se o 51º Dia Mundial das Orações, Dia Mundial das Comunicações Sociais. E a mensagem que o Papa enviou a todos tem como tema comunicar a confiança e a esperança no nosso tempo. E o Papa tenta-nos, através de metáforas fortes, que eu vou explicitar aqui, o Papa procura dizer-nos que nós devemos optar por uma lógica de comunicação que promova o bem, a beleza, e que não esteja obcecada na comunicação do mal, da morte, do luto, da tristeza. Que é uma comunicação que possibilita ao homem desvendar a beleza das coisas que acontecem e que sucedem. Convida-nos, portanto, a superar a lógica e a filosofia de que as boas notícias não são notícias. Que só as notícias más é que fazem manchetes, é que ganham audiência, é que conseguem publicidade e, de consequência, rendem dinheiro. Convida-nos, através das metáforas de que vamos já falar, convida-nos a olhar para o nosso mundo e a ver e a comunicar as coisas boas que acontecem. E o Papa faz isto partindo da notícia por excelência de todo cristão. Jesus Cristo é o Senhor. O Papa fala-nos de 3 metáforas. Isto é, diz-nos que a comunicação que nós, os crentes, devemos fazer e a comunicação de os não crentes, mas homens de boa vontade, devem fazer, esta comunicação deve nortear-se toda ela a partir destas 3 metáforas. Estas 3 metáforas tornam-se já comunicação. O Papa fala-nos da metáfora dos óculos e diz-nos: na vida das pessoas, das sociedades, os acontecimentos sucedem. E os meios de comunicação social, quer de inspiração cristã ou não, têm a obrigação e o dever de comunicá-los melhor, os acontecimentos, aos seus concidadãos. E o Papa diz: embora aconteçam coisas terríveis, às vezes dependem dos óculos.
Às vezes dependem da coloração das nossas lentes, dos nossos óculos, para, num mar de tristeza, nós descobrirmos, vislumbrarmos algo que nos possa dar esperança, futuro, alegria. Portanto, é preciso, diz o Papa, nós usarmos óculos capazes de não ofuscarem o bem, para elogiarem somente o mal. Usar óculos que nos possibilitam não cair no abstrato, na inocência, mas vermos, percebermos a realidade sem porém, em meio a complicações, a dificuldades, não vislumbrar as coisas boas que, entretanto, vão acontecendo. Ora, uma segunda metáfora que o Papa evoca é a metáfora da semente. O semeador semeia a semente, quer fique acordado, quer durma, a semente se desenvolve no silêncio da terra, no seio da terra, cresce e nasce a planta. Não depende do semeador este maravilhoso processo no interior da terra, no segredo da noite. Esta força está na própria semente. Assim são os factos que nos rodeiam. Assim são as notícias, com força em si. Esta metáfora evita aquilo que facilmente os comunicadores, um erro que facilmente os comunicadores podem cometer. A autorreferencialidade. Colocar-se ao centro. Não a notícia, mas o apresentador da notícia. As redações, as edições. Não. A notícia como semente deve ser lançada na terra e deixar que o silêncio, a própria consciência, a faça desenvolver, crescer, florescer. Esta segunda metáfora, portanto, retira-nos do centro e coloca a notícia, a boa notícia, no centro. Ora, senhoras e senhores, uma terceira metáfora para concluirmos. O Papa Francisco diz que a boa notícia, ou a notícia, deve ser como o pão perfumado. Não há, diz o Papa, dois pães iguais. Cada um terá algo de específico. Mas o Papa diz, a mente humana, todo homem e toda mulher, a sua mente é como um moinho que tritura o trigo e a faz tornar farinha. E a notícia que entra na mente humana deve ser triturada, moída. Mas mais, a notícia que entra nas nossas redações, nos nossos estúdios, a notícia que entra onde se produzem informação, ela deve ser moída, triturada, para sair de lá, deste forno, um pão perfumado. Ora, das três metáforas, a metáfora do pão é, para mim, a mais sublime. Porque o pão, a sua força, a força do pão, é a partilha, a facilidade de partilhar, a facilidade de criar comunhão e comunicar. É criar comunhão. Ora, se nos pede para talvez mudarmos de óculos, se nos pede para talvez sairmos do centro, e se nos pede, como nos pede efetivamente esta mensagem do Papa para este 51º Dia Mundial das Comunicações Sociais, se nos pede, portanto, dizia, para sermos ou produzirmos notícia que seja pão perfumado, nós, os crentes, devemos estar na primeira linha, na linha de frente. Por quê? Porque nós temos a maior notícia,
a primeira notícia, mas que é sempre a última notícia. A notícia tão antiga, mas é que é da última hora. E esta notícia é como o fogo que arde. Nós não o podemos esconder sentando por cima. E esta notícia é simples. Ele está vivo e está conosco. E se Ele está vivo, é Senhor e está conosco, quem está contra nós? Portanto, comunicação é a nossa arte, para além de ser o nosso dever, a nossa obrigação. Ide e anunciai. Este é o comando. E nós somos como os homens e as mulheres da manhã da Páscoa, numa correria sem fim para anunciar a única, a grande, a maior boa notícia. Jesus está vivo. Corações ao alto, paz e bem. Opiniões fortes. As opiniões fazem-se na TIVER. Por agora, conheça as principais manchetes de África. Líbia, porta-voz do Exército Nacional, diz que caças governamentais atingiram depósitos de munições, bem como militantes, na cidade de Derna. Nigéria, recentemente libertado sob fiança após 18 meses de prisão, Ndami Kanu, líder do movimento Povo Indígena do Biafra, volta a pedir a independência do Estado. Lesotho, antigo primeiro-ministro Thomas Thabane realiza comício tendo em vista as eleições de 3 de junho. Marrocos, realizou-se comício na cidade de Al-Souima, no norte do país, uma região onde é crescente a instabilidade social. A Quénia vai entrar em breve em funcionamento caminho de ferro construído pela China, que vai ligar Nairobi, a capital queniana, a Mombasa.